Bom dia, eu sou Mauro Lopes, este é o canal Paz e Bem, essa é a TV 247 também. Este é o programa Paz e Bem, programa Paz e Bem de número 71. Hoje é quarta-feira, 23 de janeiro de 2019. Toda vez eu olho para baixo, porque essa questão de data é difícil para mim, eu preciso sempre olhar o que está escrito aqui. Então, quarta-feira, 23 de janeiro de 2019. Um pedido e um aviso, rapidinho, antes de começar. Primeiro, inscreva-se no canal Paz e Bem. Se você está assistindo esse nosso encontro pelo canal Paz e Bem, é só ir ali no botão de inscrição, inscrever-se e clicar no sininho ao lado para receber as notificações dos programas. Temos cada vez mais programas aqui no canal Paz e Bem. Mais conversas. Mais do que programas, mais conversas. Se você está assistindo pela TV 247, dá um pulo no canal Paz e Bem, tem o link aqui na descrição do vídeo, né? Logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Então dá um pulo no canal Paz e Bem e inscreva-se no nosso canal. Tá bom? Aviso. Hoje, quarta-feira, às 5 horas da tarde, a segunda aula do curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. A aula introdutória de apresentação do curso foi um grande sucesso mesmo, muito acima até do que tanto Pedro quanto eu esperávamos. E hoje, então, acontece a segunda aula. Se você assistir ou for até o vídeo da primeira aula, tem tanto no canal Paz e Bem quanto na TV 247, tem lá a programação inteira, aula por aula, com as datas, horários, tá bom? A aula, então, acontece nesta segunda-feira, 17 horas, ao vivo pela TV 247, e na quinta-feira, dia 24, à 1h30 da tarde, pela TV 247. Tema da aula de hoje, Antônio Conselheiro e o Belo Monte na pesquisa desde os anos 1950. O Pedro vai nos apresentar o que foi o estudo sobre Canudos, Belo Monte, na historiografia brasileira desde a década de 1950. Pois bem, olha, é a primeira vez que isso acontece. Tem uma gritaria aqui ao fundo, na madrugada, pela primeira vez. Vamos lá, vamos em frente. Bom, eu preparei nosso encontro hoje a partir do que eu indiquei ontem, né? Ontem nós mergulhamos sobre referências bíblicas de condenação à riqueza e aos ricos e de proposição de uma vida de solidariedade entre os pobres. Então nós andamos juntos com o profeta Amós, no Primeiro ou Velho Testamento, lemos juntos a carta de Tiago, no Novo Testamento, e vimos duas passagens fundamentais que descreviam a vida de solidariedade e partilha num comunismo primitivo das primeiras comunidades cristãs nos Atos dos Apóstolos. E eu falei, no programa seguinte, hoje, agora, vamos olhar como é que essa questão evolui ao longo da história, no interior da igreja, do cristianismo, e dei como referência, olha, há um tensionamento permanente, né? Porque a igreja vai aderindo institucionalmente ao universo dos ricos, abandona essas formulações originais da igreja institucional, mas há uma igreja que vai subsistindo, vai sobrevivendo, há uma formulação que vai sobrevivendo neste espírito original das formulações bíblicas. Nós tivemos uma jornada comum aqui no programa Paz e Bem sobre este assunto, quando celebramos em 10 encontros os 80 anos de Leonardo Boff. A celebração foi em parte ao redor do livro dele, Igreja, Carisma e Poder. Este foi o texto que levou às condenações de Boff pela hierarquia conservadora da Igreja Católica, né? Sob Ratzinger, depois Bento XVI e João Paulo II. Neste livro, exatamente, ele faz a história desse tensionamento entre a Igreja que busca manter o carisma de Jesus e das primeiras comunidades e a igreja institucional que vai se adequando ao poder
ao longo do tempo. Bom, esta conversa nossa acabou sendo muito aquecida, muito atualizada por algo que segunda-feira veio à luz, ontem ainda teve uma enorme repercussão e achei que esta atualização desta temática era muito importante para nós, e aí eu trouxe para este nosso encontro uma questão fundamental, que é, e este é o nosso tema, a coragem de acusar os ricos. A coragem de apontar o dedo e acusar diretamente os ricos. Sim, sim, porque há uma formulação de que não, condenamos a concentração da riqueza, mas não os ricos. Não é esta a trajetória da formulação bíblica. Nós vimos isso claramente nos textos de Amós e de Tiago ontem. Vamos ver nos textos ao longo da história da formulação mais original na vida da igreja, e nós constatamos isso, é uma constatação. A questão não é apenas a concentração da riqueza, a questão é a estrutura de poder construída no mundo pelos ricos para garantir a manutenção e a reprodução da concentração da riqueza em níveis cada vez mais terríveis, mais trágicos. O que aconteceu na segunda-feira? Veio à luz mais um relatório da Oxfam. A Oxfam é uma confederação global de 20 organizações que tratam do tema da concentração da riqueza e da pobreza, e que emite periodicamente relatórios. Os relatórios da Oxfam hoje são relatórios centrais sobre esse tema da concentração da riqueza. Pois bem, o que esse relatório mais recente revelou? 26 pessoas. 26 pessoas. 26 pessoas, que são as mais ricas do mundo, concentram uma riqueza que é equivalente, mais uma vez esquecido o pronome, aqui, vamos lá, concentram uma riqueza que é equivalente ao patrimônio de 3,8 bilhões de pessoas do mundo. 50% das pessoas do planeta, as mais pobres. Então, 50% do planeta, os mais pobres do planeta, tem riqueza que é equivalente a de 26 pessoas. Os 26 indivíduos mais ricos do mundo. É claro que há uma questão de responsabilidade individual aqui. Ficar culpando o sistema genericamente, ok, vamos condenar o sistema. Mas há uma responsabilidade individual, porque este grupo desses super ricos, esses 26 e mais outros, que são os que controlam o poder econômico, político e exercem o domínio social sobre o planeta e os diversos países. Estão no poder aqui no Brasil hoje. O que é o governo Bolsonaro, se não o governo dos super ricos? A situação é dramática. O número de bilionários no mundo quase que dobrou desde a crise de 2008. Então, em 10 anos, o número de milionários dobrou. Mas é isso aqui, ó. Isso para isso. Enquanto a miséria espalha-se mais e mais no mundo. Eles eram 1.125 em 2008, são agora 2.208. Então, aumentou o número de bilionários, mas isso não quer dizer que a riqueza foi distribuída, não. A riqueza está cada vez mais concentrada na mão desse grupo. Então, hoje, você tem 2.208 bilionários no mundo. São os donos do mundo. Esse mundo feio, miserável, cheio de guerras, é criação deles. Eles são os donos desse mundo. Eles são os donos do planeta. O Brasil, em 2018, tinha 42 bilionários, 42 milionários. Então, 42 pessoas que concentram no Brasil uma riqueza total, segundo a Oxfam, de 176 bilhões de dólares. É isto. 42 pessoas no nosso país. 42 pessoas. São elas os donos do Bolsonaro. São elas os donos dos militares. São os banqueiros. Os grandes investidores. Estes 42 são os donos do Brasil. Estes 42 fazem a desgraça do Brasil. Porque é tudo para eles. Veja
o que a Oxfam nos informa? Uma taxa extra de apenas 0,5% sobre a riqueza desses bilionários, né, desses que fazem parte do 1% mais rico do planeta, seria suficiente para arrecadar dinheiro capaz de educar as 262 milhões de crianças que estão fora da escola em todo o mundo hoje. Não só isso. Este dinheiro seria suficiente também para providenciar serviços de saúde públicos para mais de 3 milhões de pessoas que vivem em situação de alto risco de saúde no planeta hoje. 0,5% a mais de taxação. E o que a gente assiste? O que a gente escuta nas mídias que são propriedade, inclusive, desses bilionários? Que precisa baixar a carga tributária. O que o Bolsonaro anunciou? Vai baixar a carga tributária exatamente desses muito ricos, em vez de aumentar. Os mais ricos, entre os ricos, então esses bilionários, estão pagando, segundo a Oxfam ainda hoje, a Oxfam, estão pagando o menor nível de impostos em décadas, em todo o planeta. E no Brasil. No Brasil é um escândalo. No mundo, de cada dólar de receita fiscal, ou seja, de cada dólar de tributos arrecadados, sabe qual é a contribuição desses sujeitos, que tem metade do patrimônio mundial? 4 centavos de dólar. Então, para cada dólar, vamos pensar em real, a proporção é a mesma, para cada real arrecadado dos muito ricos, apenas arrecadado de impostos no planeta, apenas 4 centavos sai do bolso desses muito ricos. Loucura. Uma loucura. No Brasil hoje, ainda segundo a Oxfam, os 10% mais pobres, então mais ou menos 20 milhões, os 20 milhões mais pobres do Brasil, pagam uma proporção maior da sua renda em impostos do que os 10% mais ricos. Então, os mais pobres têm mais impostos sobre suas costas do que os muito ricos. Loucura. Esse mundo é um delírio. Não, esse mundo não é um delírio. Não. Esse mundo é o certo, é o mundo da planilha, é o mundo das metas, é o mundo da meritocracia, é o mundo da teologia, da prosperidade, é o mundo do você pode, você faz. É nada. É o mundo deles. É o mundo deles. Pois bem, esta percepção que é aguda na Bíblia, ela se colocou ao longo da história da formulação daqueles que sucederam as primeiras comunidades cristãs e que são chamados de padres da igreja ou pais da igreja. Foram aqueles primeiros que formularam e eles fizeram isto. Vocês, ricos, são os culpados. Vocês, ricos, são os responsáveis. São Basílio de Cesareia, para os católicos e de algumas outras denominações, como os anglicanos, São Basílio de Cesareia, que viveu entre 329 e 379, escreveu 3 homilias, ou seja, 3 discursos contra os ricos e a acumulação de riquezas. Sobre os tempos de fome, sobre os ricos e sobre Lucas, o Evangelho de Lucas, ou sobre a avareza. Vou ler para vocês um trecho dessa homilia sobre a avareza. A bela cor do ouro te alegra extremamente, mas não pensas quantos e quais gemidos do indigente te acompanham. O que não fazes pelo ouro? Para ti, o trigo se torna ouro, o vinho se solidifica em ouro, a lã se transforma em ouro. Todas as mercadorias, em suma, e todos os projetos te levam ao ouro. O ouro se reproduz por si mesmo, multiplicando-se com os lucros. E não estás jamais saciado, e tuas ambições não têm limites. Basílio de Cesareia, 329. Está falando de hoje, né? Mais Basílio de Cesareia. Aos 10 talentos que já possuis,
procuras acrescentar outros 10. Quando tens 20, desejas ter outro tanto. E os teus sucessivos ganhos, longe de abrandarem o teu ímpeto, antes inflamam a tua ambição. Assim, a alma está devorada de cuidados, enquanto tentam encher-se ainda mais. Em vez de se alegrarem e agradarem a Deus por terem mais que muitos outros, pelo contrário, irritam-se e sentem-se vexados porque uma ou talvez duas pessoas os ultrapassam. Quando os alcançam, logo se esforçam por igualar a fortuna doutra e ainda mais rica que as primeiras, e quando conseguem, dirigem a sua fúria para uma terceira. Esta coisa que não tem fim. Eles nunca estão saciados. Os ricos, muito ricos, nunca estão saciados. Precisa ter mais, está sempre olhando o outro que é mais rico, precisa superar. Eu tenho um carro, eu quero dois, eu tenho dois, eu quero um carro blindado, eu tenho 2 carros blindados, eu quero um helicóptero, eu tenho helicóptero, eu quero um avião particular, eu tenho um avião particular, eu quero um avião melhor do que aquele que tem o melhor avião do planeta. É insaciável, é insaciável. Por isso que eles não querem pagar imposto. Porque a boca deles não tem tamanho. A boca deles não tem tamanho. Basílio de Cesareia, anos 300, isso já estava claro. E a igreja denunciava os ricos. Vocês ricos, não você que está aqui. Vocês ricos. São João Crisóstomo viveu de 347 a 407. Ele antecipou em séculos uma percepção sobre a origem das riquezas e seus protagonistas, que talvez só lá, nas formulações dos socialistas do século XVIII, XIX, de Marx, seriam desenvolvidas plenamente. João Crisóstomo, então, um texto aí da virada, do final dos anos 300. Nunca consideramos ilustre aquele que tem magníficos palácios. A glória que nisso existe é para os operários que fizeram tais coisas materiais, e não para aqueles que as adquiriram. É, pelo contrário, prova de perversidade. Ainda São João Crisóstomo. Quando põe um freio de ouro a um cavalo, então roubas os órfãos, despojas as viúvas e tornas-te o comum inimigo de todos. Na verdade, para qualquer lado que os ricos voltem os olhos, vem brilhar o dinheiro, e seu coração doente engendra pensamentos de roubo. É muito forte, né? É muito forte. E é muito interessante como essa clareza sobre a responsabilidade direta dos ricos no desenho do mundo, na proliferação da riqueza, na miséria abundante, é direta, é pessoal. Não é uma condenação genérica, é só uma conversa fiada de que, não, vamos, a riqueza, não, mas os ricos são... Não, os ricos. Os ricos devemos apontar sim o dedo contra eles, como fizeram os profetas na Bíblia, como fizeram os profetas de outro tempo, como fazem os profetas de hoje ainda. Santo Ambrósio de Milão, gente, tudo ano 300, viveu de 337 a 397. Estamos falando então ali ainda dos ecos, era um período em que os ecos das primeiras comunidades cristãs ainda estava muito forte, né? O tempo do amoldamento da igreja ao desejo dos ricos ainda estava começando, né? Com Constantino e toda a tragédia que nós assistimos por séculos. Vamos lá. Ambrósio de Milão. Até quando, ó rico, estendereis a vossa avidez mortífera? Vós não quereis só possuir o que vos é útil, mas excluir os outros. Por que dizes ao pobre, não me toques? Não és como ele, concebido e nascido de um seio materno, nascido pobre como ele? Por que te glorias da antiguidade da tua nobreza?
Proclamais a nobreza dos vossos cavalos como a dos cônsules. Vestis pedras e despojais homens. Um homem pede-te pão e o teu cavalo mastiga ouro entre os dentes. Não é isso que nós vemos hoje? Exatamente o que nós vemos hoje. Os muitos ricos e seus cavalos, os muitos ricos e seus animais, os muitos ricos e seus luxos que nunca acabam, mastigam ouro, enquanto aos pobres é negado pão. Esta formulação, ainda que sufocada ao longo da história da igreja institucional, manteve-se marginalmente e, às vezes, retoma esse sentido original. Então, para não falar que nós somos todos subversivos, comunistas, perigosos, vamos pegar um papa que não pode ser acusado de socialista nem de ser de esquerda? Pio XI. Ele escreveu uma encíclica, 40º ano, em 1931, papa conservador. O que ele diz nessa encíclica? No nosso tempo, tornou-se claro que o imenso poder e riqueza... No nosso tempo, tornou-se claro que o imenso poder e riqueza estavam concentrados nas mãos de apenas alguns homens. Este poder torna-se particularmente irresistível quando exercido por aqueles que controlam e comandam o dinheiro. Eles têm poder supremo do sistema de produção, de modo que ninguém possa ousar a respirar contra a vontade deles. Não é isso? O Papa Francisco, no encerramento do terceiro encontro mundial dos movimentos populares, na tarde de 5 de novembro de 2016, lá no Vaticano, o Papa Francisco fez um ataque assertivo ao capitalismo e à concentração da riqueza e disse que o mundo está dividido claramente entre dois projetos. Um projeto ponte dos povos diante do projeto muro do dinheiro e dos ricos. E ele retomou essa formulação de Pio XI e afirmou o Papa Francisco naquela data: os ricos governam o mundo com um chicote do medo. E disse ainda o Papa: existe um terrorismo de base que deriva do controle global do dinheiro sobre a Terra e ameaça toda a humanidade. E o Papa acusou: esse sistema dos ricos é terrorista. Agora, em 2017, assim, desse encontro estavam participando, nesse encontro em 2016, no Vaticano, estava exatamente procurando aqui, participaram delegações de movimentos populares de todo o mundo. Estavam lá, entre eles, o Pepe Mujica, o ex-presidente uruguaio, a líder ambientalista indiana, a Vandana Shiva, o João Pedro Stedley, né, o líder do MST aqui do Brasil. Queria ressaltar a presença do Pepe Mujica e dizer: todo mundo deve assistir, eu vou colocar a referência aqui embaixo, Uma Noite de 12 Anos. Uma Noite de 12 Anos mostra claramente o que é o poder sem freio dos ricos sobre nós. 12 anos, o tempo da prisão de Pepe e outros líderes do povo uruguaio durante a ditadura. É de uma crueldade, é de cortar o coração. Eles são cruéis, eles são cruéis. É por isso que o Papa Francisco, em 27 de novembro de 2017, quando lançou uma campanha de solidariedade aos refugiados em todo o mundo, disse uma frase que me é muito marcante, porque ela expressa o que é o mundo hoje e o futuro. A esperança, disse o Papa, não é virtude para as pessoas com o estômago cheio. Os ricos, os muito ricos, disse o Papa, são verdadeiros inimigos da esperança. Os pobres são os primeiros e verdadeiros portadores da esperança, disse o Papa.
Bom, é isso. Tudo que eu mencionei aqui, nesse Paz e Bem, a referência está na descrição do vídeo, tá? Todos os textos, citações, o link para os vídeos, para os discursos do Papa, a encíclica de Pio XI, tudo. Ser portadora de uma espiritualidade, de humanidade, de humanização que nos torna humanos. Ser cristão, ser budista, ser espírita, ser muçulmano, ser adepto do judaísmo, do Santo Daime, do Candomblé, da Umbanda, ateu ou ateia, de esquerda, socialista, comunista, agnóstico, ser portadora de espiritualidade que nos conecta com o humano, com a humanidade, implica levantar e ter a coragem de acusar os ricos. Acuso vocês, ricos, pela miséria do mundo. E contra vocês, nós, lutaremos contra o sistema que vocês ergueram e contra a defesa que vocês fazem dos bilhões e bilhões que roubam, bilhões e bilhões de dinheiro que vocês roubam dos bilhões e bilhões de seres humanos. É isso. É forte, mas é isto. Não tem outra palavra para dizer. Coragem, gente. Então nós vamos fazer esse caminho juntos. Estamos fazendo, tanta gente fez ao longo da história. Coragem, nós vamos fazer. Muitos farão depois de nós. Muitas farão depois de nós. Então, vamos encerrar. Desculpa, hoje novamente perdi o tempo. O cronômetro só coloquei para funcionar mais tarde, mas já sei que fomos bem além dos 20 minutos, que é nosso tempo. Vamos meditar, então, sobre essa... Abrir espaço para coragem. É preciso coragem. É preciso coragem. É preciso coragem porque o sistema é cruel, é impiedoso, se volta contra os profetas, as profetisas, as profetas. Então, vamos hoje meditar coragem. Vamos silenciar, acalmar nosso coração, elevar nossa coluna. Ontem alguém reclamou, para de falar espinha ereta, mas é a música do Walter Franco. Fala coluna, tá bom. Vamos manter a nossa coluna ereta, coração tranquilo, confiar que seremos infundidas de coragem. Esvaziar a cabeça, conter os pensamentos um minuto e meditar. Feche os olhos, respiração profunda, vamos lá. Abre meus olhos. Abre os seus. Coragem, irmão e irmã. Coragem, amigo e amiga. Juntos teremos coragem. Teremos a coragem que os profetas, as profetisas, antes de nós tiveram de condenar os ricos. Paz e bem nesta quarta-feira.